Queridos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está triste, diga aleluia. Graças a Deus, todos estão contentes na presença do Senhor. Queridos, eu quero aproveitar o posicionamento dos irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos ler dois versículos, versículo 1 e também o versículo de número 2. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e também o versículo de número 2. Enquanto a amada igreja encontra o texto, quero ser grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui juntamente com esta amada igreja. Louvar a Deus pela vida do pastor Joabe, um prazer conhecê-lo, meu pastor, muitíssimo obrigado. Eu sei que não é fácil ceder o altar para quem a gente ainda não conhece, mas eu tenho certeza que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E o meu desejo é que Deus continue abençoando, prosperando, e na pessoa do pastor Joabe, eu quero saudar todos os demais pastores, demais obreiros, homens de Deus que servem na casa do Senhor. Quero fazer menção da minha esposa, a irmã Luzimara, que está ali. Acho que nunca andamos tanto como temos andado essa última semana, para a glória de Deus, e Deus tem sido glorificado. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor José Alves. Esse homem é diferente, meu pastor, esse homem é diferente. O pastor José Alves me conheceu, eu era um adolescente, né? Era adolescente, e hoje tenho tido a oportunidade de estar rodeado desse homem de Deus, aprendendo, para a glória de Deus. Quem encontrou o texto, diga amém. Assim está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E você diz amém. Amém. Tome teu assento, adorando o nome do Senhor Jesus. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. O Espírito que inspira homens, cerca de 40 autores, para escrever este livro sagrado, é o mesmo Espírito que atua desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Todavia, apesar de toda a Bíblia ser divinamente inspirada, eu entendo que, a título de informação que norteia toda a nossa vida, o livro do Gênesis é um dos livros. Toda a Bíblia é importante, mas o livro do Gênesis, a informação que nós encontramos aqui nos capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, é de crucial importância para a compreensão do desenrolar de toda a Bíblia Sagrada. Esse livro apresenta-nos a origem de todas as coisas, e possivelmente, se nós não tivéssemos em posse deste livro, com esta informação tão precisa, nós seríamos adeptos da teoria do evolucionismo, ou de tantas outras teorias que surgiram, de homens que tentam explicar a origem do universo, bem como a origem do ser humano. Mas a Bíblia, ela é muito clara, ela é muito precisa, desde o capítulo 1, versículo 1, porque Moisés, inspirado por Deus, ele vai se utilizar de forma enfática e cirúrgica, não de uma tese, não de uma suposição, não de uma teoria, mas ele vai afirmar com clareza. E se nós observarmos a tônica da escrita de Moisés, não há uma tentativa de persuadir o leitor a respeito da existência do Deus que cria. Ele não está tentando persuadir os leitores a crerem. Ele simplesmente está colocando a informação de que no princípio criou Deus os céus e a terra. E esta informação na mente de Moisés, ela é muito clara, porque dentro da concepção de Moisés, guiado pelo Espírito Santo, toda pessoa na sua sã consciência precisa cair em si de que de fato há um Deus por detrás de toda a criação. Então ele escreve de maneira simples, mas ao mesmo tempo profunda: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Todos nós sabemos, queridos, que esta expressão Gênesis, ela é da tradução da Septuaginta, da tradução grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, e deu-se esse nome de Gênesis, que significa origem. Todavia, na Tanar, que é a Bíblia hebraica, esse livro não se chama Gênesis, mas se chama Bereshit. E a ideia de Bereshit é um pouco semelhante, mas ainda um pouco mais aprofundada. A expressão Bereshit significa no princípio ou em princípio. Esta informação é extraída do versículo 1, a primeira expressão, a primeira palavra que temos na Bíblia é Bereshit, e não é à toa, porque se nós fizermos uma conexão com João capítulo 1, o evangelista João, tomado pelo Espírito Santo, ele vai nos dar uma informação. Quem me ouve diga amém. Ele vai nos dar uma informação, e qual é a informação? Ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todos nós sabemos que ele está se referindo a respeito do verbo que se fez carne. Ele está falando do Logos divino, a palavra, o Cristo. E ele está nos dando uma informação que nos leva a tentar cavar aqui em Gênesis capítulo 1 a presença do verbo, porque ele fala claramente: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem eles nada do que foi feito se fez. Então ele está falando com clareza que este verbo, que é Cristo, ele está no princípio. Só que quando nós olhamos aqui o capítulo 1, tem algum tecladista que pode fazer um fundo musical para mim, por favor? Quando nós olhamos aqui o capítulo 1, nós temos uma certa dificuldade. Eu vou falar por mim. Eu tenho uma certa dificuldade de encontrar a pessoa de Cristo aqui no capítulo 1 do Gênesis, mas João está dizendo que ele está presente. Facilmente nós encontramos aqui a pessoa do Pai, facilmente nós encontramos aqui a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, o versículo 3 vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Está referindo-se à pessoa do Pai. Versículo 2 vai dizer que o Espírito pairava sobre a face das águas. Só que quando nós tentamos localizar a pessoa de Cristo, o verbo, aqui no capítulo 1, nós temos uma certa dificuldade, porque não está tão claro aqui no texto. Aí alguém vai dizer: ah, pastor, mas ele é a palavra que sai da boca de Deus aqui no capítulo 1. Ok, pode ser. Só que é necessário algo um pouco mais claro para nós detectarmos aqui de fato a pessoa de Cristo no Gênesis capítulo 1. E quando eu paro para analisar, eu entendo que propositalmente Deus resolveu esconder um mistério nessa expressão Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia Sagrada. Esta expressão Bereshit, queridos, dentro do hebraico, ela é a junção de duas expressões. Quantas expressões? Quantas expressões? A primeira expressão é uma preposição, a preposição be, e be significa em, no, através de. E nós temos uma outra expressão que é a expressão reshit, e esta expressão reshit pode ser traduzida como primeiro, pode ser traduzida como início. Só que desta expressão reshit vem algumas raízes hebraicas, por exemplo, da expressão rosh, e rosh é cabeça. Rosh é? Então essa expressão reshit traz várias raízes hebraicas. Rosh, que é cabeça, Rashi, que é primogênito, e tantas outras, ou primazia, principal, e tantas outras expressões. E o que eu entendo com o que está aqui no texto? Que na verdade esta expressão Bereshit não é simplesmente o início do tempo, não é simplesmente o início do tempo como nós conhecemos hoje, no princípio, como uma contagem de tempo. Esta expressão Bereshit na verdade refere-se a uma pessoa, e esta pessoa é a pessoa de Cristo, porque Paulo diz que ele é o cabeça, Paulo diz que ele é o primogênito da criação, Paulo fala que ele é o principal, ou seja, ele é o princípio de tudo. Se você observar o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, olha o que Paulo vai falar, porque Paulo entendia isto. Portanto, nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, Ele é o princípio, Ele é o reshit da criação. Deus, quando foi criar todas as coisas, Ele criou a partir do Filho. Então Ele é a base de toda a criação, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então tudo que nós conhecemos só veio a existir por causa dEle. Então Ele é o início, Ele é o princípio. E não é de forma aleatória que a expressão Bereshit é a primeira palavra da Bíblia. Por quê? Porque está se referindo àquele que é o primeiro e também é o último. Começou nele e vai culminar nele. A nossa vida iniciou nele e está caminhando para ele. Pastor, o que é ser salvo? É estar nele. O que é ser perdido? É estar fora dele. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós fomos gerados nele e nós estamos vivendo para ele, e tudo está caminhando para ele. Aleluia. A Bíblia é sobre ele. Ele é o início, ele é o começo. E quando o pecado veio sobre a terra, o pecado causou uma queda, não simplesmente geográfica, mas uma queda posicional. O pecado nos tira dele, o pecado tirou a humanidade dele. E é por isso que quando o Pai olha do céu para a terra e percebe a humanidade posicionalmente fora do Filho, que é a própria vida e a origem de todas as coisas, o Pai resolve enviar a própria fonte de vida, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é Deus, ele se fez carne para que nós, seres humanos, pudéssemos ir até Deus. Aleluia. Ele veio para nos reposicionarmos na presença dele. É por isso que ele apresenta que ele é a vida. É por isso que ele apresenta que ele é o pão. É por isso que ele apresenta que ele é a luz. É por isso que ele apresenta que ele é a porta. É por isso que ele diz: sem mim nada podereis fazer. É por isso que ele diz que ele é o princípio de todas as coisas, porque nossa vida começou nele, e tudo que está fora dele pode até existir, mas não tem vida. A nossa vida começou nele, e tudo que está fora dele pode até sorrir, mas é um sorriso falso, porque falta presença, falta glória, porque nós somos gerados nele e nós pertencemos a ele. Então ele é o princípio, ele é o reshit da criação. Então quando o Pai vai criar, o Pai usa o Filho como fonte de toda a criação. Aí Moisés vai dizer que através do princípio, através do Filho, Deus criou os céus e a terra. A expressão criou aqui no hebraico vem da expressão bará. Existe pelo menos duas expressões hebraicas para criar no original. A primeira expressão é o verbo assar, e o verbo assar, que alguns dizem asa, pode ser, este verbo pode significar uma criação a partir de uma matéria já existente. E nós temos outro verbo que é o verbo bará, uma criação a partir do nada, ou uma criação em sof, do infinito, sem nenhuma matéria-prima. E é desta criação que Moisés está falando. Quando o Filho é a fonte, não existindo nenhuma possibilidade, o Pai traz à existência aquilo que não existe, porque apesar do cenário desfavorável, não existe matéria para a criação, mas existe o próprio Filho como a base da criação. Então o cenário pode ser desfavorável, mas se tiver a pessoa de Cristo como base, aquilo que não existe passa a existir. Eu acho isto interessante, porque a criação do verbo bará, Deus criou a partir do nada, mas a partir do nada tendo como base o Filho. Eu acho interessante, porque às vezes Deus nos faz promessa, e as promessas que Deus nos faz, nós observamos ao nosso redor, e o cenário é completamente desfavorável. Não existe matéria suficiente para que nós crermos que Deus vai fazer o que Ele está falando. É interessante porque quando Deus nos faz uma promessa, a gente olha ao redor e a gente analisa as promessas de Deus de acordo com o nosso contexto de vida. Deus faz promessas grandes para a pessoa pequena em um contexto desfavorável. Só que a gente se esquece que Deus não precisa de contexto favorável para fazer
fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele só precisa do Filho como base. Então pode não ser favorável, mas se tem Ele como base, vai acontecer na tua vida. Pode não ser favorável, mas se Ele é a fonte, vai acontecer na tua vida, pastor. Mas o senhor não sabe como é a minha situação, o meu contexto de vida. Eu não sei e também não quero saber, mas uma palavra eu tenho para liberar nessa noite da parte de Deus. As promessas do Senhor não dependem de cenário favorável, depende da presença do Filho. Só quem tem a presença dele levanta a mão direita e a mão esquerda para cima e dá glória ao nome do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha para esse crente aí do teu lado, acorda ele e diga assim: fica tranquilo, se o Filho é a base, vai acontecer, vai acontecer, aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando, às vezes o nosso Deus é muito sobrenatural. Deus olha para um rapaz lá de Assis, Brasil, uma cidade com aproximadamente 8 mil habitantes, fronteira com Peru, Bolívia. Aí Deus olha para um rapaz e diz: vou te levantar como pregador da palavra. Na época eu não cantava, eu não trazia palavra. O meu pai, sendo pastor, ele falava: meu filho, eu vou te dar uma oportunidade hoje na igreja para tu trazer uma palavra. E eu falei: pai, se o senhor me der a oportunidade, o senhor nunca mais me vê dentro de uma igreja. Eu sou muito tímido, queridos. Uma vez em Acrelândia, lá no Acre, eu estava em uma igreja pastoreada pelo meu tio, e o meu tio fez uma brincadeira comigo. Eu estava sentado lá juntamente com os irmãos. Aí o meu tio falou: vamos ouvir a irmã fulana de tal. Logo após vamos ouvir o irmão James. Foi ele fechando a boca, eu levantando e saindo de dentro da igreja. Eu morria de medo de microfone. Aí Deus levantava: profeta, vou te levantar como pregador. Eu olhava assim: isso, eu acho que não é Deus não, vou te levantar como profeta para as nações. Meu Deus, que profecia é essa? Só que o tempo foi passando e eu fui entendendo que o meu cenário atual não define o meu futuro. Por quê? Porque a minha base sendo Cristo, não importa o contexto, não importa o contexto. Então fica tranquilo, porque Deus não está jogando na loteria ao te fazer promessa. Quando Deus te faz promessa, Ele já está te vendo pregando, cantando, fazendo. Aleluia. Quando Deus fala assim: eu vou te levantar, não é que Deus está jogando sorte, é porque Deus, Ele tem a presciência, a onisciência, e quando Ele te faz uma promessa no teu hoje, Ele já está te vendo amanhã pregando, fazendo, liderando. Aleluia. Então quer um conselho? Se agarra nas promessas de Deus, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir, aquele que te prometeu vai realizar. A promessa de Deus está de pé na tua vida. Quem crê nessa palavra, joga a mão para cima e dá glória ao nome do Senhor. Então Deus cria a partir do nada. Deixa eu correr com o tempo. Deus cria a partir do nada. No princípio criou Deus, a partir do nada, os céus e a terra. Queridos, Moisés, ele vai mudar a tônica aqui das informações que ele está passando, e ele nos traz aqui no versículo de número 2. Quem me ouve, diga amém. Ele nos traz um detalhe aqui no versículo número 2, e você percebe uma mudança dramática de informações no texto. Versículo 1 ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. Só que no versículo de número 2, ele vai nos trazer pelo menos 4 características da terra, que são características negativas, que são características assustadoras. Ele vai dizer assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A ideia aqui, e a terra era, essa expressão era, no hebraico raiá, é traduzida em algumas bíblias. Por exemplo, a Bíblia do Dr. Scofield, ele vai traduzir como tornou-se, dando a ideia de que há um intervalo entre Gênesis versículo 1 e o versículo 2. Não quero entrar neste mérito sobre este intervalo, mas possivelmente alguma coisa aconteceu. Alguns falam que é a queda de Lúcifer, e que a terra sofreu um impacto, e a terra criada no versículo 1 em estado perfeito, conforme Isaías 45 versículo 18. No versículo 2, ela já não está mais em um estado perfeito, porque Moisés vai dizer: a terra era sem forma. Diga sem forma. Diga mais forte: sem forma. A ideia sem forma aqui no texto é uma ideia de caos. E ele diz: a terra é sem forma e a terra está vazia. E ele vai além. Ele diz que a terra
está em trevas. E a ideia de trevas no hebraico aqui é rocher. E a ideia de trevas aqui não é simplesmente um ambiente escuro ou obscurecido, mas rocher no original dá a ideia de uma massa densa de trevas que é tóxica para a sobrevivência humana. Por exemplo, se Deus cria o homem, aqui no versículo de número 2, o homem morreria em questão de minutos, porque o ambiente não era favorável para a vida humana. Então a terra está sem forma, a terra está vazia, a terra está em trevas e ainda está com um profundo abismo. Ele está trazendo características negativas aqui da terra. E eu acho interessante, porque versículo 1, a terra está perfeita. Aí o versículo 2 tem algumas características negativas da terra. Versículo 1, Deus inicia a obra com a terra. Versículo 2, a terra está completamente em um estado de caos. Resumindo, a terra está caótica. E olhando aqui para o cenário da terra, primeiro, sem forma, vazia, em trevas e em profundo abismo. Eu, pastor James, eu analiso o seguinte: eu particularmente, eu não investiria na terra aqui no versículo de número 2. E se eu fizesse uma pergunta para todos os irmãos dessa noite, possivelmente a resposta seria a mesma. E qual seria a pergunta? Você investiria em uma terra sem forma, vazia, em trevas e em profundo abismo? Eu tenho quase certeza que a maioria responderia: eu não investiria. Até porque o cenário do versículo 2 não é um cenário favorável para investimento. E nós gostamos de investir naquilo que nós temos uma perspectiva de um retorno favorável. Então investir aqui na terra é mais ou menos você investir no escuro. Eu não investiria. Só que no texto, apesar do diagnóstico completamente caótico da terra, o texto vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Apesar do pastor James não investir, apesar da maioria aqui não investir na terra, o Espírito Santo resolveu investir na terra, mesmo em um estado de caos. Aí eu perguntei: Senhor, mas como que vai investir na terra assim? Aí o Espírito falou comigo: é porque eu amo investir naquilo que ninguém investiria. Eu amo investir naquilo que ninguém investiria. Meu Deus, oh glória, quer ver uma coisa? Você estava, não vou generalizar, você possivelmente há um tempo atrás estava lá no bar, sem forma, vazio, em trevas, em profundo abismo. Alguns como eu, cheirando cocaína, fumando pedra, pegando overdose, sem forma, vazio, em trevas. Aí a sociedade olhou e disse: não tem jeito, não vou investir, não vai dar retorno, é um zero à esquerda, vai morrer, vai ser vergonha para a família, a ovelha negra da família pastoral, não vai dar em nada. Aí olharam para você e vai morrer na cachaça, nasceu para ser infeliz. Olharam para a moça e disseram: vai ser desse jeito mesmo, igual a mãe, vai viver aí com o marido, depois vai para outro. Mas o Espírito Santo olhou para mim, olhou para você. Apesar do cenário desfavorável, o Espírito disse: eu vou investir, porque aquilo que foi gerado no filho não é descartável, ele não abre mão de você. Eu não sei se você está sentindo a presença dele nessa noite. Se tiver sentindo, levanta a tua mão direita e a tua mão esquerda também. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui, pastor. Mas eu comecei bem no versículo 1. Eu sofri um trauma, eu estou sem forma e vazio. Deus está dizendo: você não é descartável, eu não abro mão de você. Com as mãos levantadas para os céus, meu Deus, é mentira do inferno que você é descartável. Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de você. Seja boca profética, dá uma olhadinha para essa pessoa aí do teu lado. Eu não estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Dá uma olhadinha e diga: se você não é descartável, diga: você não é descartável. Diga assim: o Espírito Santo não abre mão de você, o Espírito Santo não abre mão. Ai, Jesus, ai, está descendo uma graça de Deus aqui. O Espírito vai tomar vaso aí agora, meu Deus. Aonde houver alguém com a mão levantada, aonde houver alguém com a presença de Deus, seja renovada aí agora. O Espírito fala na minha boca: ei mulher, ei varão, eu não abro mão de você.
Aleluia. Shviri calabracaraba baragashandaraba. Diremicau iribiachede querebialavahai. Oh! Meu Deus! Meu Deus! Jesus, que presença é essa, Jesus? Vai espalhar essa presença aí. Só quem está sentindo essa presença faz barulho de glória. Só quem está sentindo essa presença faz barulho de aleluia. Eu vim adorar nessa noite aquele que investiu em mim. Ai. Oh. Um dia Deus olhou para mim e disse: não quero te ver assim. A sociedade pode te desprezar, ei, mas você é alguém que eu vou levantar. A mão de Deus desce nessa noite, está segurando na tua mão aquele que é o Deus de Abraão. Eu vejo a mão de Deus te tirando lá de baixo, te colocando em cima, porque é promessa dele. Se prepare, porque vai se cumprir na tua vida. Faz do lindo és, tá? O lindo és. Meu Deus, dá uma olhadinha para esse crente aí, diga assim, ó, fica tranquilo. Pode não ter investimento de baixo, mas tem investimento de cima. Porque é fácil, meu pastor, você investir naquilo que tem forma, naquilo que já está pronto. Só Deus investe naquilo que não tem forma e está vazio. Mas o porquê que Deus investe naquilo que está vazio? Porque se está vazio, é porque cabe a presença dele. É porque cabe a presença dele. Meu Deus, levanta a tua mão direita para o céu. Por um minuto quem trouxe glória, libera o teu glória ao nome do Senhor. Por um minuto quem trouxe aleluia, libera o teu aleluia ao nome do Senhor. Quem é batizado com o Espírito Santo faz barulho de línguas estranhas para adorar o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Já vou encerrar, olha aqui para mim. O Espírito pairava sobre a face das águas. Diga comigo, pairava. A ideia de pairava aqui no hebraico é merahefet, e vem da raiz hebraica rahaf. E não se assuste. E rahaf dá a ideia de uma ave chocando os ovos. É uma figura de linguagem apontando uma ave sobre o ninho, chocando os ovos. Isso não é estranho na Bíblia. O Espírito Santo dos símbolos é uma pomba, uma ave. Então a ideia aqui do texto de pairava é de uma ave que está sobre, que está com a sua cobertura, que está cobrindo. Mas calma ainda, olha aqui para mim, pastor, calma ainda. Mas como assim o Espírito está cobrindo? Se está sem forma, vazio, em trevas e em abismo. Pode estar sem forma, pode estar vazio, pode estar em trevas e em profundo abismo, mas o Espírito está dizendo: é meu, pertence a mim. Pode estar sem forma hoje, mas é meu, é propriedade minha. Por pelo menos 2 objetivos a ave fica sobre o ninho chocando, ou os pintainhos ou os ovos. Primeiro, o instinto da ave é um instinto protetor. Diga comigo, instinto protetor. Então a ave sobre o ninho, quando ela está chocando,
ou sobre os pintainhos, ela está primeiro protegendo. Você crê em profecia? Levanta a tua mão direita para os céus. Pastor, prova na Bíblia. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás. Assim diz o Senhor. Fica tranquilo, porque a tua casa está debaixo da minha proteção. Fica tranquilo, porque a tua família está debaixo da minha proteção. Fica tranquilo, porque os teus estão debaixo da minha proteção. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Fica tranquilo, porque a tua família, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa estão debaixo da minha proteção. O teu ministério está debaixo da minha proteção. A tua chamada está debaixo da minha proteção. Fica tranquilo, porque a minha proteção. Olha aqui para mim. Pastor, mas está sem forma, está vazio, em trevas. Mas sabe o que o Espírito está falando? Está sem forma, mas não toca, porque é meu. Você já experimentou se aproximar de uma ave quando está sobre o ninho, chocando ou cuidando dos pintainhos? Quem já experimentou? Eu era uma criança meio levada, e eu já tentei muitas vezes. O instinto protetor da ave é de atacar qualquer ameaça. Por quê? Porque aquilo que está debaixo da cobertura tem propósito. Então quer um conselho, meu filho? Quer um conselho, minha filha? Não coloca a mão sobre quem está debaixo da proteção. Ah, mas eu não vou com o jeito dele. Não tem a forma que eu quero de pregador, não tem a forma que eu quero de louvar. Mas quem disse que a forma é para você? Pode não ter a tua forma, mas tem a forma de Deus. Pode não ser da tua maneira, mas é da maneira de Deus. Então não toca, porque está debaixo da proteção de Deus. O porquê que tem muita gente fracassando no ministério é porque está colocando a mão naquilo que está debaixo da proteção de Deus. E Deus está dizendo: não toca. Levanta a tua mão direita para o céu. Deus está com a cobertura sobre a tua vida. Fica tranquilo, porque a proteção de Deus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa. É por isso que você está aqui nesta noite, porque a proteção de Deus te alcançou. As asas do Espírito te alcançaram. As asas do Espírito foram a tua proteção. Deus está te protegendo. Diga comigo: proteção. Olha aqui para mim agora. Quem quer proteção de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Só que tem um detalhe: a proteção é limitada ao ambiente da cobertura. Deus não tem compromisso com quem quer dar uma volta fora do ninho. Aquele que te protege é o mesmo que te limita. Por quê? Porque a proteção é debaixo de limites. Pastor, mas quem tem promessa de Deus não morre, vai nessa. Eu já vi um monte morrer. Vi um monte. Quem tem promessa de Deus não morre se estiver debaixo da proteção, debaixo da cobertura. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus está falando com alguém nessa noite: volta para o ambiente da proteção enquanto é tempo, porque o propósito é debaixo da cobertura. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Volta para o ambiente da proteção, porque quem está debaixo da proteção tem a presença. Segundo, eu encerro aqui, uma palavra rápida. Primeiro, proteção. Segundo, quando a ave está sobre o ninho, chocando os ovos ou sobre os pintainhos, ela está aquecendo. E se você der um Google, você vai perceber que algumas aves entram em um estado febril, a ponto da temperatura ser tão alta de elas entrarem em um estado febril. E o calor da ave é transferido, aquece para fertilizar, para gerar vidas.
O calor do Espírito sobre a igreja, as ondas de calor do Espírito sobre o ambiente. Oh glória, mas pastor, eu não estou sentindo nada. Também você está fora do ninho. O calor só sente quem está debaixo da proteção e debaixo de limites. Oh aleluia. E sabe de uma coisa? Paulo entendeu tanto esse mistério sobre o calor do Espírito transmitido para a igreja, para gerar vida, que na carta aos Tessalonicenses ele diz: não apagueis o Espírito, não impeçais as manifestações do Espírito, porque enquanto tiver calor do Espírito tem vida, enquanto tiver calor do Espírito tem poder, enquanto tiver calor do Espírito tem glória, enquanto tiver calor do Espírito tem unção, tem graça. Meu Deus, talvez você não parou para entender, mas lá em Atos capítulo 2, dentro de uma projeção profética, é um grande ninho espiritual, 120 pessoas ali, debaixo da proteção, debaixo de limite. Qual é o limite? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estão lá: Senhor, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, a promessa do Pai. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Oh glória! E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. O calor veio, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Sabe o que é que Deus falou comigo? Falou: meu Espírito, James, diga para a minha igreja que as ondas de calor do meu Espírito irão se intensificar sobre a minha igreja nestes últimos dias. Eu vou repetir para ver se você dá um glória mais alto. O Espírito está falando que as ondas de calor sobre a igreja irão aumentar nos últimos dias. Eu falei em uma determinada igreja que eu fui pregar que vai haver um tempo de perseguição sobre a igreja, mas que venha perseguição mesmo, porque quanto mais perseguição, mais poder; quanto mais perseguição, mais glória; quanto mais perseguição, mais crescimento. Quem disse que a igreja é regida pelo governo federal? A igreja é comandada por ele. Enquanto tiver o calor do Espírito, ninguém para esta igreja, ninguém para esta igreja. Se não for incomodar você, pega na mão dessa pessoa da direita e da esquerda, dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela, e vê se ele tem calor do Espírito. Porque se tem calor do Espírito, meu filho, já está dando glória, está dando aleluia, está sentindo a presença. Diga assim para ele: se prepara, porque vai se intensificar as ondas de calor sobre a igreja. E deixa eu falar um negócio aqui: serão ondas de avivamento. Ondas de avivamento. Está chegando a hora. Vocês não têm nem noção, mas Deus escolheu esta igreja para ser portadora de tocha de fogo nestas redondezas. Oh glória, eu estou achando Jesus aqui. Deus escolheu este lugar. Vai incendiar uma geração. Vai incendiar uma geração. Quer ver o negócio? Meu Deus, aonde houver um coração preparado para receber o que o Senhor tem para mandar, encha aí agora, encha agora. Olha aí, tá pegando. Receba calor do Espírito, receba poder do Espírito, receba graça do Espírito, seja inundado pelo Espírito, entra na cobertura do Espírito. Hoje é noite para celebrar. Meu Deus, haverá um deste avivamento. Estejam de pé com permissão do pastor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha aqui para mim. Se está sentindo calor,
é porque está dentro do propósito. É pesado o que eu vou dizer, mas tem muitos lugares que já não tem mais o calor do Espírito, porque a igreja fora do propósito não tem calor do Espírito, não tem glória, não tem presença. Se tem calor, é a maior evidência de que está dentro do propósito, de que está dentro do propósito, dos limites. Oh, aleluia! Eu faço 2 orações, devolvo o microfone a quem de direito. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Talvez você está afastado, dando uma voltinha aí fora. Jesus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te quer dentro. Ele te quer dentro. Ele te quer no ambiente da proteção. O irmão que está ali atrás, tu sabe que o teu lugar não é onde você está. Deus tem propósito na tua vida. O irmão que está visitando, que não é evangélico, Deus tem propósito na tua vida. Levanta a tua mão assim para os céus. Isso, você mesmo aí atrás. Isso, atrás do irmão de óculos. Isso, levanta a tua mão, varão. É você mesmo, isso. Isso, Deus tem um propósito lindo na tua vida, e tu sabe do propósito de Deus. Deus quer te levantar como uma voz profética na terra. Não foi convite que te trouxe aqui, foi o Espírito que te trouxe. Deus está te chamando hoje para o ambiente da proteção e do calor da presença que gera vida, porque o teu lugar é na presença dEle. Se você quiser entregar a vida para Jesus nessa noite, eu quero te convidar a vir à frente. Se você sentiu o Espírito te convidando, venha, venha. Oh. Oh. Há uma unção de Deus aqui, meu Deus. Jesus está quebrando cadeias aí agora. O Espírito Santo está esmiuçando o coração dele. Ei, filho, não tem coração de pedra